Gravando para o terceiro A e o terceiro B, capítulo 12, História 1, o feudalismo na Europa Ocidental. É uma delícia falar do feudalismo, mas o assunto é bastante longo, né? Então, sobre as raízes do feudalismo. Eu expliquei para vocês com a crise do Império Romano e, consequentemente, todo aquele fator que aconteceu, os bárbaros terem entrado no Império Romano de maneira pacífica, depois de maneira violenta e tudo mais. O que aconteceu direitinho? As pessoas que podiam foram abandonando as cidades de uma forma bem sutil e foram indo para o campo, fugindo para o campo. É aquilo que na apostila está especificado como ruralização da sociedade. Os reinos bárbaros que estavam ali na Europa, né? Eles não estavam acostumados a esse tipo de sociedade. E isso vai fazer com que haja uma fusão entre todas as instituições romanas e todas as instituições germânicas. Porque nessa época, quem assume o poder, como também já expliquei para vocês, era o Império Carolíngio, do Carlos Magno, o Reino dos Francos. E aí, o que vai acontecer? Ele governa durante bastante tempo, que eu já falei isso para vocês, né? Ele governa durante mais de 46 anos. Quando o Império Carolíngio vai chegando ao final, a Europa passa novamente por uma nova fase. E ao invés de ter cidade, né, inúmeras cidades, a Europa vai ficando ruralizada. E isso vai fazer com que apareçam inúmeras propriedades muito grandes que vão ser designadas pelos historiadores feudos. E esse período vai ser designado como feudalismo. O feudalismo vai durar mais de meio milênio. As atividades todas serão as atividades agropastoris, voltadas para a subsistência. O fator de riqueza naquela época passa a ser a posse da terra. A autoridade política, ela vai saindo do poder do rei, vai chegando às mãos dos nobres. Esses nobres, grandes proprietários dessas terras, passam a ser conhecidos como senhores feudais. Os historiadores dizem que o modo de produção feudal, ele teve o início, a junção daqueles elementos que eu já falei para vocês, né? Socioeconômicos, germânicos e romanos. Nos romanos, esses elementos ficaram conhecidos como colonatos, e nos germânicos, num primeiro momento, o comitatus. O que era o comitatus? Era um contrato de fidelidade entre os guerreiros, e depois esses guerreiros recebiam o benefício. O que era o benefício? Era uma doação de terras como recompensa por essa fidelidade que o guerreiro tinha com esse proprietário, com esse nobre, né? É bom lembrar para vocês que os povos germânicos, eles tiveram influência sobre todo o processo da formação da servidão feudal. Mas de que forma que foi, né? Para a gente falar a respeito disso, essa forma foi reforçando todo o laço de parentesco que prendiam o colono à terra. A questão servil, né, dos servos que vão habitar todo o feudalismo, ela vai surgir na verdade, porque várias situações jurídico-econômicas que vão surgindo na Europa, elas têm que ser modificadas. E aí, o que vai acontecer? Alguns escravos vão receber um lote de terra. Alguns colonos que habitavam lá, eles vão perdendo a sua prerrogativa de homem livre, e ele vai ficando preso à terra, a essa grande propriedade que ele vivia, que ele estava morando junto com esse senhor feudal. A vida social feudal, né? Eu já estou na divisão social e as principais características. A vida social feudal, ela era organizada por critério de nascimento. As chances de mobilidade social, elas eram inexistentes, tá? A sociedade, ela recebe o nome de estamental. Nasceu nobre, vai ser nobre até morrer. Nasceu servo, vai ser servo até morrer. Enfim, a situação da pessoa era, desde que nascia até morrer, era a mesma. É importante falar também que haviam 3 grupos específicos, né? Grupos centrais específicos: os nobres, os clérigos e os camponeses, os servos, né? Na base
eram encontrados alguns artesãos, alguns escravizados, sempre o escravo era um escravo por dívida, né? Essa configuração toda, ela vai ser legitimada pela Igreja Católica, é óbvio que ela vai determinar o poder durante muito tempo, durante a Idade Média, né? E a Igreja Católica, ela deixava bem claro que tudo aquilo que acontecia, né, o poder dos nobres, o poder da igreja, a situação estamental, que ninguém mudava, tarará, tarará, ela era uma vontade divina. O rei, nessa época, ele era apenas uma figura decorativa. O clero, ele era responsável pela salvação das almas. Os nobres eram os encarregados da proteção e da defesa da sociedade e não podia deixar de ser diferente. Os camponeses, os servos, né, que é melhor falar servos, eles eram incumbidos de trabalhar. Então, a igreja rezava, os nobres lutavam e os servos trabalhavam. Era bem isso, né? Os nobres, eles detinham a posse da terra de uma forma muito grande, eles eram autoridade total dentro daquela situação, daquela sociedade, né? Especificamente, vocês vão olhar ali na página 23, tem uma imagem, né, de um feudo. Eles tinham poder sobre as leis, sobre a moeda, sobre o imposto nas suas terras, né? Essas terras, que eram o feudo, elas possuíam o manso senhorial, que eram as melhores terras, que eram do senhor, o manso servil, que eram as terras bem ruins, que eram destinadas aos servos, e o manso comunal, que era de uso coletivo, bosques, rios, né, pomares que haviam, né? Os nobres, eles não trabalhavam, porque eles defendiam a sociedade, afinal de contas, eles, entre aspas, lutavam, né? Eles moravam em castelos fortificados, criaram um grupo, eles foram treinando um grupo que vão ser conhecidos como os cavaleiros, então eram aqueles que aprendiam a lutar. Esses cavaleiros, eles vão ser orientados a sempre respeitar todos os princípios cristãos e a temer muito a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela vai introduzir uma restrição dentro de todo esse processo. Ela vai introduzir uma restrição para diminuir a violência que havia entre os guerreiros. Os clérigos, também no finalzinho da página 23, né? Eles eram os membros da Igreja Católica, possuíam uma posição social muito destacada, é óbvio, eles mandavam em tudo, basicamente, né? Havia posições diferentes entre um e outro, né? Possuía o alto clero, que provinha da nobreza feudal, e o baixo clero, que era aqueles que tinham contato com as pessoas mais pobres, que iam dar a extrema unção. O alto clero tinha muitos privilégios, o baixo clero tinha pouquíssimos privilégios. E o que acontecia? Havia os monges que habitavam os mosteiros, viviam as suas vidas reclusas, contemplativas, né? Havia os sacerdotes que viviam no mundo que tinha contato com todas as pessoas, né? Principalmente com os pobres. E é óbvio, não podia deixar de ser, né, os camponeses, que eram pessoas mais simples, que eram a base de toda a sociedade, né? Era quem trabalhava, né? Era a massa trabalhadora. A maioria deles estava preso à terra, dentro daquela grande propriedade feudal, né? Pouquíssimos deles conseguiam adquirir liberdade e ter uma pequena propriedade sua, mas isso era uma coisa raríssima, tá? Só que o que vai acontecer? Eles precisavam pagar impostos, normalmente trabalhavam para pagar esses impostos. As relações sociais entre esses principais grupos, elas estão descritas de uma forma com desenho e coloridinho na página 24, que depois vocês olham, né, que a relação social ela era vertical e hierarquizada, daquela forma que eu já falei. Então quem nascia numa posição de nobre jamais ia se casar com um camponês e vice-versa, né? Era aquela sociedade que não se misturava mesmo. Nesse período, né, que é durante o feudalismo, a Europa ela era um mosaico de vários reinos, vários feudos, vários condados e os estados pontifícios, né? Teoricamente, os reis, eles eram os suzeranos,
a pessoa mais importante, porém era uma figura decorativa, o poder dele era muito limitado pela nobreza e os nobres exerciam todo o poder, porque eles eram nobres e senhores feudais, e surgiu nessa época a relação de suzerania e vassalagem. Então, o suzerano era aquele que tinha o poder e o vassalo era aquele que vivia em função do suzerano. Havia um laço de fidelidade entre suzerano e vassalo. O suzerano doava a terra, o vassalo recebia a terra. A autoridade naquela época era sempre voltada para esse nobre, esse senhor feudal e para a Igreja Católica, que estava sempre muito próxima dele, né? Muitas vezes um vassalo, ele podia ser vassalo e suzerano, porque o pedaço de terra que ele recebeu era muito grande e ele doasse um pedacinho daquela terra, não doando para ficar para sempre, doasse para a pessoa trabalhar para alguém, ele ia ser vassalo de uma pessoa e suzerano da outra. Então eu vou exemplificar quando eu for explicar para vocês dentro da sala, que é mais fácil usando aí os nomes dos meninos, né? Lembrando que essa sociedade era extremamente masculina, tá? A posição da mulher, ela não é nem citada porque a mulher, ela tinha a função apenas de mãe, filha e tudo mais, né? Apenas para casar e ter filhos, aquela situação que era muito comum durante esse período, né? Nessa época também, alguns reinos vão se sobressair, né? Na Península Ibérica vai haver a chegada dos mouros na região da Espanha, né? Bem no sul da Espanha, e depois ela vai ser levada à Guerra de Reconquista, os reinos de Castela, de Navarra, de Aragão, né? Portugal também vai passar por isso. Na Europa Central, o Otto I, ele vai no século X assumir a monarquia em várias regiões. Eram monarquias absolutistas, né? Então eles estavam ali porque Deus quis que eles estivessem, e nesse contexto todo a gente vai lembrando que nós tivemos a Alta e a Baixa Idade Média, mas durante a maior parte da Idade Média o que prevaleceu foi o poder do senhor feudal mesmo, tá? Muito obrigada, como sempre.